Olá, tudo bem? No vídeo anterior, eu relatei uma experiência onírica lúcida que eu tive com a minha mãe, quando fazia 5 meses que ela tinha morrido. E nesse vídeo, então, eu vou fazer assim uma breve análise, sobre essa experiência que eu tive, aproveitando para isso a pergunta do Flávio, que é um seguidor aqui do canal. O Flávio fez a seguinte pergunta: você acredita que, com o falecimento da sua mãe, tenha voltado um pouco para as promessas ditas no kardecismo? Acredito, por esses estudos, que possa haver a tentativa de contato mediúnico com ela. Eu devo dizer que a morte da minha mãe não alterou em nada o meu modo atual de ver a vida, e nem mesmo de sentir a vida. Isso só aconteceria, a meu ver, se eu precisasse de algum tipo de consolo, Se eu não aceitasse o que aconteceu, que é uma coisa inevitável, se eu me revoltasse ou então me deprimisse, não conseguisse sair daquele estado de depressão e precisasse então de algum tipo de consolo. A morte de alguém que amamos é uma das mais graves experiências da vida. A morte da mãe, embora obedeça a ordem dos fatos biológicos, aqueles que vêm primeiro, naturalmente vão primeiro, essa é a ordem. Mas a morte de alguém que amamos é a subtração abrupta de uma parte da nossa vida. Eu tive uma experiência com a minha mãe, uma experiência onírica com muita lucidez, que eu relatei no vídeo anterior. Mas eu não tenho convicção de que, de alguma forma, ela continue existindo, que ela permaneça assim com a mesma individualidade como ela era, com as características que marcaram a sua vida. Eu, sinceramente, não tenho a menor ideia. E isso não me inquieta nem um pouco, nem um pouco. Tenho apenas curiosidade, muita curiosidade. E esse é um ponto que eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade de assimilar. Eu sou cobrado muitas vezes a dizer exatamente como é ou como eu acho que é. Eu não sei. E esse não saber não tem nada de desconfortante ou desconfortável, para mim, pelo contrário. Por ter me debruçado sobre essas questões a maior parte da minha vida, eu estou aberto a possibilidades. E seja lá o que for que nos aguarde, aí sim eu tenho uma convicção. E a convicção é de que, se existe alguma coisa depois, há de ser melhor do que aqui. Se a vida continua, eu sei que há de ser melhor do que aqui. Se a vida acaba com a morte, também não há problema algum. Eu, com essa individualidade, não gostaria de viver para sempre. Ser morel é bom, mas dá trabalho. Mas o fato é que eu vi a minha mãe, tenho certeza que era a minha mãe, e a experiência foi muito boa. Se eu tenho certeza que era a minha mãe, quer dizer que era o espírito dela? Quer dizer que ela continua existindo? Pode ser, pode não ser. Toda a minha experiência pode ter sido provocada pela minha mente, Pode ser como se fosse assim o resultado da culminância de um mecanismo de defesa. Nós sabemos que muitos fenômenos psíquicos são resultado de mecanismos de defesa, Por exemplo, a amnésia parcial seletiva, depois de um episódio traumático que nos acontece. A famosa síndrome de Estocolmo, em que uma pessoa submetida assim a um longo período de intimidação, ela passa a nutrir simpatia e às vezes até amor pelo seu agressor, Isso acontece muito em sequestros longos, em cativeiro, assim, A mentira de uma criança para os seus pais, pelo medo de ser castigado, também é um mecanismo de defesa. Então é possível sim que todo o quadro que eu vivenciei nessa experiência seja uma criação da minha mente. O interessante é que, enquanto a experiência ocorria, eu tinha certeza que era real e que depois eu colocaria a experiência em dúvida. Eu sabia que depois, que é agora, eu colocaria em dúvida, E se eu me debruçasse muito sobre o problema, eu acabaria racionalizando a experiência. Por isso eu evito hoje formar
opinião a respeito dessas experiências. O que eu sinto, e aí não é saber, não é conhecer, é sentir. O que eu sinto é que a vida, no fundo, é muito, muito, muito mais simples do que nós imaginamos e que a compreensão se dá necessariamente com o amor. Não há como compreender certas coisas racionalmente. E esse amor de que eu falo é algo que nós sentimos apenas em momentos cruciais da vida, né? Momentos muito raros que acontecem muito assim de vez em quando, ou então em estados alternativos de consciência. Nesses estados é mais comum nós sentirmos um amor assim muito mais amplo, um amor perene, né? Que está em tudo. O uso da razão se opõe à soberania do amor, isso é um fato. É possível que o meu encontro com a minha mãe tenha se dado num nível de consciência em que há o compartilhamento de dados e emoções. Eu já disse em outros vídeos que eu considero nossas mentes individuais como programas semelhantes a um programa de computador. Uma hipótese para explicar, né, o que nós entendemos como fenômeno mediúnico seria justamente a permanência, por um período incerto de tempo, de programações desativadas, né? Programações desativadas, de programas que permanecem vibrando. Eu uso essa expressão vibrando por falta de uma expressão melhor. Mas de programas desativados que permanecessem vibrando depois que a pessoa morre. Nada a ver com o conceito de espírito. Isso seria mais próximo do conceito de cascão astral, né, da teosofia. Alguém que tem parte considerável da sua própria programação em comum com essa programação desativada, captaria informações e principalmente emoções dessa programação desativada. Outra hipótese é que a vida continue de um modo que nós desconhecemos e que esses encontros, que não são assim tão raros como parece, esses encontros sejam uma espécie de despedida desencadeada pela intenção, simples. Agora, alguém pode perguntar se existe a possibilidade de que era de fato o espírito da minha mãe que estava ali aos moldes espíritas. Sim, claro que sim, a possibilidade existe. Mas nós só tendemos a simplificar as coisas e achar que o espírito está ali, né? Talvez se comunicando diretamente de uma colônia astral, talvez esteja lá em nosso lar, né? Nós só tendemos a simplificar as coisas e pensar que é assim que ocorre porque nós aprendemos assim e mantivemos essa crença por muitos anos. Quem aprendeu de uma outra forma não pensa assim, isso nem passa pela cabeça. Nós também temos que considerar que o importante nessa experiência foi o sentimento. É uma experiência de sentimento, não de razão. Durante toda a experiência, eu me foquei nisso porque sabia que era só isso que tinha importância. O cenário do sonho, que se assemelhava a uma sala de atendimento espiritual no centro espírita, né? Uma sala muito pequena, muito simples, modesta, com uma maca alta. Esse cenário, muito provavelmente, é material retirado do meu arquivo de memórias, né? Para dar contornos de sentido à experiência. Se eu fosse católico, por exemplo, minha mãe poderia surgir do céu entre nuvens, né? O Flávio também pergunta se poderia haver a tentativa de contato mediúnico com ela. Eu devo dizer que eu conheci muitas dezenas de médiuns, que eu conheci pessoalmente, trabalhei com muitos deles. Em sua maioria, pessoas sérias e bem intencionadas. Algumas, apenas algumas, com considerável capacidade, digamos assim, paranormal. Mas nenhum que me fizesse acreditar hoje que estaria de fato transmitindo uma mensagem da minha mãe, ou muito menos incorporando, né? Ou como se diz em alguns lugares, principalmente na Umbanda, dando passagem ao seu espírito, ao espírito da minha mãe. E mesmo que eu ainda fosse espírita, mesmo que eu ainda fosse trabalhador de centros espíritas, eu não iria atrás de comunicações. Eu nunca senti necessidade disso e acredito que se a vida continua depois da morte, seja de que maneira for, o foco de quem já morreu deve estar lá e não aqui. Aqui terminou. Muita força e paz para você.